Shalom, igreja linda! Eu tô com muita expectativa, você tá? Então seu shalom vai me indicar isso. Shalom, igreja linda! Aleluia! Nós estamos numa noite profética. Amém? E o Senhor falou comigo desde ontem, né? A pastora Gi mandou mensagem ontem. Deus e suas pegadinhas com a gente, né? A irmã, as mulheres vão se identificar. Decidiu deixar passar o ano para pintar a casa. Quem é isso? E aí depois que a gente inventa, a gente tem que ficar firme ali até o final, né? E quem inventou a moda? Foi a gente. E aí entre cada pintura, dores, né? Que a gente já tá meio limitada, né? Mas a gente quer fazer, né? Assim. E aí a gente foi perguntando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? E eu fiquei lá até 2 horas da manhã com o Senhor. E Ele só falava no meu coração, filha, prepare o coração delas, porque o céu se move pelo profético. Então, se você entrou aqui nessa noite como mero espectador, informo a você que você sairá daqui da mesma forma. Mas se você entender a palavra profética liberada nesse altar hoje, você vai sair daqui diferente do que você entrou, que nem você mesmo vai se reconhecer. Isso só depende de você, amém? O Senhor já está nesse lugar. O Senhor já está se movimentando, se movendo nesse lugar. E a vontade do Senhor, Ele me disse nessa madrugada, é fazer com todos. Com todos. Amém? O profético não vem para alguns, para um grupo, mas vem para todos. Amém? E nosso tema de janeiro é portas abertas. Amém? Nós estamos declarando isso, o favor do Senhor em 2026. 2025 nós vivemos o ano da presença, não foi um ano fácil. Mas por isso que era o ano da presença, que seria muito pior se Ele não estivesse com a gente. Mas agora você suportou todas as dores, todas as guerras, e agora é hora da colheita. Colheita é favor, amém? E portas abertas é favor do Senhor sobre a sua vida. Abre a sua Bíblia aí comigo, em Apocalipse 3:8. Apocalipse 3:8. Conforme você for achando, eu vou pedir com muito carinho que você fique de pé, para que possamos ler juntos a palavra do Senhor. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão, para que possamos todos ler juntos. Amém? Ali não... ia falar. Minha vista aqui está ruim ou foi o efeito ali? Mas vamos lá. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta... Não, de novo. Eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aleluia! Deixa eu te dizer, Deus não disse que eis que estou colocando uma porta que eu vou abrir. Eis que estou colocando uma porta onde eu vou te dar a chave para você abrir. Ei, Ele está dizendo que Ele já colocou a porta e já colocou aberta. Então diz para o irmão do teu lado, ei, pode entrar que a porta está aberta. Quem tem que entrar é você. E hoje a palavra é, entre, a porta está aberta. Vira para 3 pessoas do seu lado e profetiza isso. Ei, meu irmão, entra, vamos, a porta está aberta. Você nem precisa fazer sacrifício, você não precisa ter a chave, você não precisa ter a senha. O próprio Deus já abriu a porta para você. Oh, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha sobre esse lugar. Se manifesta aqui, Senhor, como nunca antes. Libera tudo o que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Nós não queremos sair daqui, Senhor, da mesma maneira que entramos. Nós queremos receber do Senhor direção, uma palavra profética, uma palavra de direção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E nós te damos liberdade para isso. Traga a tua revelação da tua palavra de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que caia, Senhor, em nossos
semente em terra fértil, que frutifica, em nome de Jesus, Pai. Eu me coloco, Senhor, diante da Tua presença, como um servo fiel. Senhor, não se limite às minhas limitações. Senhor, eu sou pequena, eu sou limitada, mas o Senhor é grande. O Senhor é aquele que não está dependendo das minhas condições para fazer. E eu te peço, Senhor, fique à vontade nesse lugar, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Você senta glorificando o nome dEle. Dê um glória a Deus aí onde você está. Hoje não é noite de ficar quieto, hoje é noite de tomar posse. Amém? Quem ficar quieto vai sair da mesma forma, mas quem tomar posse vai ver a sua vitória. Eu ensinei isso para Samuel hoje de tarde. Falei, filho, senta aí na cama que a mamãe vai pregar para você. E tudo que o Senhor colocou no meu coração para liberar sobre vocês, eu liberei sobre a vida dele hoje à tarde. E já ensinei a ele a chave principal. Falei, toda vez que eu falar, amém, meu irmão, você levanta a mão e diz, aleluia. E ele fazia, eu falava, amém, meu irmão, e ele, aleluia. Eu falei, é isso, filho. Nunca deixe uma palavra profética passar e você ficar distraído. Tem 4 anos e eu estou ensinando. Eu estou ensinando para vocês, amém? Então toma posse, é seu, é para você. Vai lá no alto, ó, é minha. Nós estamos numa noite profética. O Senhor me trouxe aqui hoje para declarar que a porta está aberta. Eu quero que você imagine a porta da sua casa. A porta da sua casa tem uma chave ou tem uma senha, não é isso? E você precisa chegar na sua casa, você precisa colocar a chave e colocar a senha para entrar. Amém? Imaginou essa porta? Agora imagine a porta do shopping. Você tem chave? Você tem senha? O que você precisa fazer para ela abrir? Só se Já pegou a primeira? Vocês estão dormindo? É só você se aproximar. Você não precisa de chave, não precisa de senha. Não é você que abre, é Ele que abre. Amém? Quando Deus abre a porta, não é para contemplar, é para a travessia, é para entrar. Nós estamos declarando, há uma porta aberta, mas quem decide se vai passar por essa porta sou eu ou é você? Você que decide. Então, muitas das vezes o Senhor abre portas e a gente fica olhando, que porta bonita, né? Pô, Deus abriu aquela porta para o irmão, podia ser para mim, a sua porta está aberta e você não está passando. Porque a palavra do Senhor não disse que Ele vai abrir, Ele disse que Ele já colocou aberta. Não passou ainda por quê? Deixa 2025 lá. Deixa suas dificuldades lá. 2026 é ano do favor, é ano de viver sobrenatural, é ano de portas abertas, é ano de você viver o que você nunca viveu na sua vida. Mas só vai viver isso quem se movimenta. Não adianta querer viver o ano do favor com pensamento nas suas limitações passadas. Ei, esquece as coisas passadas e siga, atravessa a porta, vai para onde Deus tem para você. Se movimente. Cutuca o seu irmão aí, assim como diz o apóstolo. Se movimente, irmão. Vai ficar só olhando a porta? Eu não vou, não. A igreja de Filadélfia, que é essa, onde o Senhor entregou a mensagem, não era uma igreja grande. Ele diz lá, né, que ela não era grande e nem forte aos olhos humanos, mas era alinhada com o coração de Deus. Por isso que eu digo que é que nem a porta do shopping. Não é sobre quem você é, porque quando você chega na porta do shopping, eles não perguntam quem você é. Pergunta? Seu CPF, se você merece entrar. Mas quando você se aproxima, ela só abre. Ei, Deus não quer saber se você é pequeno, se você é limitado, se a sua condição financeira combina com o seu propósito, se a sua limitação na sua saúde combina com a sua cura. Deus não está interessado em saber quem é você e se você é pequeno. Ele está dizendo, eu sou grande e eu tenho a chave que abre a porta. Eu não quero saber, eu quero saber se o seu coração está alinhado ao meu coração. Oh, há uma promessa para essa casa. Há uma promessa para essa igreja. Mavicede e Miriambi. Uma barricada de um lado. A polícia tem que ficar ali na frente.
Ei, mas o Senhor disse para aquela igreja: eu sei que você é fraca, eu sei que você tem limitações. E essa noite ele diz para Mavicede: Mavicede, o seu coração é alinhado com o meu. Eu não me importo com a barricada, eu não me importo com a geografia. Se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Oh, e ele vai fazer através de você. Evangelistas, profetas, abre a sua boca. Eu vou te levar num lugar, na melhor igreja que você já viu na sua vida. Aí a pessoa vai chegar assim, né? Vai ficar assustada. Em que lugar é esse? Bota no GPS. Que lugar estranho. Ei, estranho? Estranho, você vai ver o que acontece lá. O poder de Deus manifestado naquele lugar. Porque Ele não está preocupado com a geografia, Ele está preocupado com o coração alinhado. E essa igreja tem um coração alinhado com Ele. E vocês acham que os 10 mil vão vir através de quem? Fala aí para mim. Ah, pastora, do apóstolo, do ministério maior, né? Através de você. Ele está te vendo. Eu quero liberar 4 chaves para você nessa noite. E uma delas é essa: o favor começa no olhar de Deus. Deus conhece as tuas obras. Foi assim que começou o texto, não foi? Ele te conhece. Ele sabe o que você faz. Ele sabe da tua entrega. Antes da porta se abrir, o céu te observa. Tem gente que está vendo sua porta ser aberta e nem está entendendo porque está sendo aberta. É porque ela não está vendo o que você está fazendo no secreto. Você está me entendendo? Porque porta aberta não é para ser entendida ou para ser explicada. É para entrar. Então não é sobre o que as pessoas estão vendo aqui fora, mas é sobre Deus está vendo aonde ninguém está vendo. Então fala para o irmão do seu lado: Deus está te observando. Deus não se move por aparência. Ai, mas Deus não olha para mim não, tem tanta gente. Ai, a pastora está falando lá que os 10 mil vai vir através de mim. Eu sou tão tímido. Quem sou eu? Ninguém nem me vê. Eu entro e saio da igreja e ninguém me vê. Ei, que te digo, Deus está te vendo. E sem que você perceba, Ele já está te usando. Amém? Ele se move por obediência, perseverança e temor. Não é pela roupa bonita, não é sobre quem fala bem, não é sobre quem prega bem, mas é quem tem um coração obediente, que teme a Ele e que é fiel. E isso, aonde nós demonstramos isso? É aqui em cima que a gente demonstra que é fiel? É na sua casa, no seu trabalho, é na sua faculdade. É onde você acha que ninguém está vendo, mas Ele está vendo. Então nessa noite, Deus está falando com quem Ele conhece. Ei, Ele te conhece? Levanta a sua mão se Ele te conhece. Ele te conhece? Ele te conhece? Sabe como Deus conhece? No secreto. E Ele declara nessa noite sobre as nossas vidas: Ele conhece o que você faz e que ninguém viu. A semente, quando é plantada, ninguém vê. Aí vê a árvore bonita, né? Que é os frutos. Mas ninguém viu a semente lá dentro da terra, ó, se expandir. Aí ela vai quebrando, aí vai saindo as raízes, vai criando força para baixo, para depois subir. Isso é portas abertas. É pessoas vendo o testemunho que você vai contar e não entendendo como você conseguiu. E o Senhor está dizendo: ei, se eu te prometi, eu vou fazer. Você tem uma promessa de Deus na sua vida? Tem uma porta que você está orando há muito tempo para Deus abrir? Quem tem uma porta aqui que você está orando, que você está clamando para Deus abrir há muito tempo? Então levanta a sua mão, que eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor está te dizendo nessa noite: pode parar de clamar, pode parar de orar. Eu já ouvi, eu já te vi.
E eu estou dizendo nessa noite que a porta que você tem clamado, ela não vai se abrir, ela já se abriu. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele já abriu, ele já abriu. Ele não faz promessa que ele não possa cumprir. Ele não é homem para mentir. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Imagine quando nós somos. Quem é pai e mãe aqui? Mesmo quando seu filho faz as coisas erradas, você faz o bem para ele, não faz? Ele é assim. Por isso que é favor. Favor é algo que você não merece, que você não conquista, que você não compra, que você não negocia. Favor é algo que você recebe. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que Ele tem visto as suas lágrimas. Eu não conheço todos que estão aqui, até os que eu conheço. Eu não vejo vocês 24 horas. Mas existe um Deus que vê. E Ele manda te dizer: ei, filho, filha minha, eu vejo as suas lágrimas, eu vejo o seu clamor, eu vejo o seu movimento, eu vejo que você não dorme, eu vejo o que você tem me pedido, eu vejo a sua entrega, eu vejo as suas renúncias, eu vejo quando você diz não mesmo, quando a sua carne quer dizer que sim. Eu vejo. Ele está vendo. Então não acha que Ele não está vendo a sua entrega. Não acha que Ele não está vendo o seu esforço. Não acha. Deixa eu contar algo aqui que eu nunca contei. Contei para o meu marido. Eu não lembro mais se eu contei para alguém. Um tempo antes da conferência de mulheres que teve aqui, que o apóstolo liberou a questão da consagração pastoral, eu fiz uma oração no meu carro para Deus. Porque naquele momento, eu falei assim: eu sei que eu tenho essa promessa sobre a minha vida, esse chamado, mas eu acho que eu não vou viver isso. E eu chorando no meu carro, sozinha, eu chorei e falei: Senhor, eu não vou viver, mas não deixe passar do meu filho. Que o meu filho viva, que o meu filho dê continuidade, até porque eu te pedi ele para dar continuidade ao meu chamado. Naquele momento, eu estava achando que a chave estava na minha mão, né? E passou. Veio a pastora Késia, pregou. E aí as mulheres tiverem que vão lembrar que ela falou assim: pega a sua Bíblia e anota nela aquilo que o Senhor te prometeu. Lembram disso, mulheres? E eu estava sem a minha Bíblia física, mas na mesma hora eu lembrei da minha Bíblia, que não era essa. E o Senhor falou no meu ouvido, eu sentada aqui. E Ele falou assim: filha, eu te prometi, não abra mão. E aí eu tinha duas opções, porque ela falou que era para a gente escrever uma coisa. E aí eu lembro da questão financeira, e eu lembrei do meu chamado. E eu falei assim: Senhor, entre uma e outra, eu não vou abrir mão do meu chamado. E eu lembro que eu fechei os meus olhos, imaginei a minha Bíblia e peguei a minha mão e fiz assim, ó. Eu escrevi espiritualmente, por isso que eu estou te dizendo, é uma noite profética. Nada que você faz, nenhum movimento é besteira. Não se importa que o irmão do lado vai achar que você é louco. Louco é ele de não estar fazendo e viver o que você está vivendo. Deus não é Deus de pessoas com a cabeça 100% normal, não, irmão. Crente é louco. Crente vive por fé, e fé é loucura. Para o mundo, para a gente é poder de Deus. E eu lembro que eu escrevi, botei minha Bíblia ali. E no final daquele mesmo culto, o apóstolo me chamou aqui e falou: e eu libero sobre você a unção pastoral. Ei, tá virando as costas para a porta por quê? Foi Ele que me prometeu. Não foi um sonho meu, não foi um sonho da minha mãe, nem do meu marido, nem de ninguém, mas era um sonho dele sobre a minha vida. E Ele tem um sonho para a sua vida. Não abra mão disso. Não abra mão disso.
Ele viu. Ele estava lá no carro comigo naquele dia. E eu lembro o lugar que eu estava, em frente ao Tubarão, fazendo o retorno para minha casa. Ele estava dentro do meu carro, ouvindo a minha oração. Ele está contigo. Tudo que você tem semeado no oculto, você colherá diante de muitos. Ninguém conhece os nãos, né, amor? Que eu dou. São muitos. Ninguém conhece, mas Ele conhece. Segunda chave. A porta aberta é iniciativa divina. E aí a palavra diz lá: eis que diante de ti eu pus uma porta fechada? Uma porta? A porta não foi arrombada, não foi negociada, não foi violada, não foi imposta, não foi por barganha, foi aberta. Foi por favor. Não foi estratégia, não foi por força. Nós não temos capacidade de abrir essa porta. Nós não temos condições físicas e humanas para abrir essa porta. A nossa chave não abre essa porta. As nossas senhas não abrem essa porta. Se você for agora lá no shopping, que deve estar fechado, ainda não, mas quando ele fechar e tentar colocar a sua senha ou a sua chave, vai abrir? Não. Só quem controla ela. Então não adianta. Não vai ser do seu jeito. Não vai ser da sua forma. Não vai ser como você pensa. Mas vai ser no tempo do Senhor, na hora do Senhor. E quando Ele abre, meu irmão, ninguém fecha. Quando Ele diz, quando Ele libera, não tem quem faça não acontecer. Hoje eu estava ouvindo um pastor contar um testemunho de uma mulher que fazia um curso na igreja dele, que era paz não sei o que lá. Esqueci o nome do curso, mas era para casais que estavam gerando, né? Para ter neném, para ensinar a ser pai, ser mãe, princípio. E aquela mulher com seu esposo fazia aquele curso. Até aí tudo normal, né? Normal. Casal fazendo curso, grávida. Só que tem um porém, a mulher não estava grávida. E aí ele foi mais a fundo, porque ele não entendia. A mulher não estava grávida e estava fazendo um curso de paz, que era só para quem estava gerando. E aí ele foi conversar com a mulher, e além dela não estar grávida, havia uma outra situação. Ela era estéril. Que loucura. Não é loucura não, meu irmão. É entender que aquele que prometeu é fiel para fazer. E se Ele prometeu, eu vou me preparar para entrar. Se Ele disse que Ele está colocando a porta, ei, eu vou entrar. O que eu preciso? O que eu preciso fazer? Tem coisa que você vai ter que mover aqui para o céu se mover. Porque a palavra do Senhor diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Não é o que é ligado no céu é ligado na terra. O problema é que a gente está tão acomodado que está esperando o céu ligar para a gente se mover. Ei, se move aqui para o céu se mover. Se o céu está parado é porque você está parado. E eu lembro quando a minha líder na época falou assim: Vivi, quando eu soube da minha questão de não poder ter filhos, e ela falou assim: compra uma roupa. E eu comprei uma roupa que ainda dizia: eu sou um milagre. Você é maluca? E por pouco a gente não fez o quarto de Samuel, né, meu filho? Porque a gente deu ouvido a vozes incrédulas que nos paralisaram. Porque nós íamos construir um quarto antes mesmo de gerar. Sabe o que é isso? Loucura. Maluca, se não acontecer, ei, aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu? Quem te prometeu? Você sabe quem te prometeu? Você tem que saber. Se foi ele, faz até o enxoval. Deixa tudo pronto. Tem fé para bancar?
Esse é o problema da igreja de hoje. Nós precisamos ser uma igreja com fé. Fé não é palavra, fé é movimento. Diz isso para o seu irmão do seu lado. Ei, fé não é palavra não, meu irmão. Fé é movimento. Fé é eu me movimentar para onde ninguém está se movimentando. Fé é eu fazer o que ninguém está fazendo. Mas se Deus quer para mim ir para lá, eu vou para lá. Isso é fé. Fé abre portas. Existem portas que você nem pediu, mas Deus decidiu abrir para você. Já não aconteceu isso na sua vida? Cara, eu nem estava orando por essa bênção. Quem já viveu isso aqui? Caramba, não estava nem pedindo isso. Caiu assim no seu colo. Puf. Mas porque Deus vê a sua fidelidade. Deus conhece o seu coração. Ele te conhece. A porta aberta é uma ordem do céu, não é uma ordem da terra. O que o céu ordena, a terra não pode impedir. Deixa eu te explicar isso aqui para você entender. Se Deus falou que vai fazer, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que todas as circunstâncias mostrem que não. Mesmo que o médico diga que não. Mesmo que as pessoas digam que você é louco, que não vai acontecer, que você não é capaz, que você não tem capacidade para viver isso que Deus falou para você. Se Deus falou, se o céu prometeu, a terra não pode impedir. Aleluia! Então toma posse, fala, é meu. Se Deus falou, é meu. Não permita. Não permita que a terra te roube. Para de dar ouvido quem não sonha, e quem não pensa, e quem não tem a mesma fé que você. Aí vai compartilhar o que Deus te deu, que é tão louco, tão absurdo, para uma pessoa que não tem fé, que vai te chamar de louco, e você vai parar. Não faz isso não. A porta que o Senhor abre não é uma porta emocional. Ai, eu estou bem, estou feliz, vou passar pela porta. Ai, estou tão desanimado. Ei, não tem nada a ver com as suas emoções. Não é emocional, é espiritual. Você precisa aprender a se mover no espiritual. Dar ordem ao mundo espiritual. Você carrega autoridade para isso. Você é filho e filha de um Deus todo-poderoso. Para de ficar se vitimizando. Você não é vítima, você é protagonista. Aleluia. Você é o ator principal. É para você estufar teu peito aí na sua cadeira e falar assim, cara, eu sei quem eu sou. Eu sou filho de um rei todo poderoso. A palavra do Senhor diz, antes um pouco nesse texto, que ele tem a chave de Davi. A chave de Davi era a chave, eu esqueci o nome do servo que cuidava das portas. E quando ele usava essa chave de Davi, que era a chave do rei, a porta que ele abria não podia ser fechada. Amém? Mas deixa eu te dizer, ele tem a chave de Davi, mas ele não é o servo, ele é o rei. Então, se o servo que abria com a chave do rei Davi, a porta não podia ser fechada. Vê se você está entendendo. Imagine o rei, que é dono de todas as chaves. O que ele abre, ninguém pode fechar. Então não se limite. De fato, 2026, entre no favor do Senhor. Portas abertas por Deus não dependem de pessoas. Para de procurar onde não é para procurar. O que Deus determina, ninguém invalida. A porta que Deus abriu para você, ninguém fecha. E o testemunho que você vai gerar, ninguém vai invalidar.
Porque você está gerando um testemunho. Você está construindo um testemunho. Amém? Que vai ser tão grande, tão poderoso, que ninguém vai poder duvidar do poder e do agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua empresa, sobre a sua vida financeira. Se Ele falou, Ele vai fazer. E ponto. Não tem conversa. Deixa todo mundo te chamar de louco. Noé era louco, não era? Você construiria a arca. Ia morrer você, toda a família, e nós não estaríamos aqui. Entendeu? Foi preciso um louco para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Entendeu? Então seja louco, mas se movimente. Noé foi louco, mas foi se movimentando. E o povo falando, tá maluco? Que chuva. E ele tá lá construindo, botando os filhos para construir. Porque não basta você ser louco. Esposa, bota seu marido para ser louco. Marido, bota sua esposa para ser louco. Bota os filhos para ser louco. Bota todo mundo para ser louco. Porque a promessa não é sobre um, é sobre uma casa. A promessa não é sobre você, é sobre a sua casa. A promessa de salvação que está sobre a sua vida é sobre o seu marido. A promessa de cura sobre a sua vida é para a sua família. A promessa de restauração para a sua vida é para os seus filhos. Não é sobre você, é sobre a sua casa. Então se posiciona. Ah, eu estou na igreja, tudo bem. Ele não quer nada, o problema é dele. Ei! Não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Seu esposo vai ver você tão louco que ele vai ficar louco, também vai ser possuído pelo Espírito Santo e vai aceitar Jesus. Seus filhos estão desviados, vai falar assim, minha mãe está tão louca, tem um negócio estranho aqui, estou sentindo um negócio estranho, melhor ir para a igreja também. Noé não foi louco sozinho, Noé botou a família toda para ser louca. Então seja louco. Aleluia. Quantos loucos nós temos aqui essa noite? Eu botei já meu filho lá para falar aleluia. Está mais animado que vocês. Depois eu vou filmar para vocês verem. Vou pregar todo dia, eu falo amém, irmão. Ele aleluia. É loucura, movimento. Amém? Não seja um crente parado. Seja um crente que se movimenta. Jesus. Terceira chave. Pouca força não é limitação para portas se abrirem. Fala isso para o seu irmão. Pouca força não é limitação. Tem pouca força, mas tem força. Amém? Todos aqui não vou pedir, mas só para saber. Todos aqui se levantam? Só levantar a mão. Você anda, caminha, respira. Tem força. Pouca força não é nada de força. Pouca força você não está morto. Então para de querer ser carregado. Só vou passar na porta se me carregarem. Está aleijado? Porque até o aleijado ele falou, agora toma sua maca e vai andar, já que começou a andar. Mas o problema é que a gente anda, caminha e quer ser carregado. Só vou passar na porta se me carregarem. Tem pouca força, mas tem força. Faz sua parte. Porque Deus já fez a dele. Ele já abriu a porta. Quando ele rolou a pedra, ele falou para Lázaro, agora vem você para fora. O cara todo igual uma múmia. Todo. Mas ele não foi lá buscar e nem mandou ninguém ir buscar. Falou, sai você. E hoje ele está dizendo, a porta está aberta. Passa você. Essa porta você não abre. Essa porta você só passa. E essa noite quem vai determinar se vai passar é você. Quem vai ter que se movimentar para passar é você. Tem pouca força, mas tem força. Pouca força não é limitação. A igreja tinha pouca força, mas tinha muita fé. Aquele aleijado não conseguia levantar, mas tinha mais fé
do que muitos que se movimentavam. O segredo não está na força, o segredo está na fé. A fé de entender que com a força que você tem, você consegue fazer tanta coisa em Deus que ninguém nem imagina. Que você consegue chegar a tantos lugares que o Senhor te prometeu que ninguém nem imagina. Tinha pouca força, mas tinha a aliança. Eu sou limitada, mas eu tenho uma aliança contigo, Senhor. Tinha pouca força, mas tinha obediência. Quando ninguém tá te vendo, é o melhor momento para você provar que você obedece a Deus. É o melhor momento para você provar que você cumpre os princípios. É quando ninguém está te vendo. Aquela igreja não tinha força, tinha pouca força, não é que não tinha força, tinha pouca força, mas o ambiente não anulou o favor. Lembra que eu falei aqui da nossa igreja local? O favor não depende do ambiente. O ambiente não anula o favor e as portas abertas que Deus tem para esse lugar. O favor transforma o ambiente. Ah, Viviane, que você não conhece minha família. Você não conhece os meus pais, o meu marido, os meus filhos, o meu trabalho, o meu chefe, a minha empresa. Ó vida, ó céus, você não conhece. Eu não conheço mesmo não. Nem quero conhecer não. Mas Deus conhece. E se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Porque quando o favor dele chega, transforma. Quando o favor dele invade, transforma. Nada fica igual. Nada fica da mesma forma. Tudo é transformado. Deus não exige uma força total de você. Ele exige dependência total. E exige que você tenha fé. Amém? Quantas pessoas nós temos aqui cheios de fé? Levanta a sua mão. Só quem tem fé. Quem tem dúvida nem levanta. Se duvida nem levanta. Bota sua mão mais alto que você puder. Fala: Senhor, eu tenho fé. E eu hoje, não é amanhã, não é no próximo culto, mas é hoje, eu vou atravessar essa porta. E eu vou viver o sobrenatural na minha vida. Aleluia. Aplauda o Senhor então. Amém. O céu não está à procura de força. Senão Jesus não tinha escolhido os discípulos que escolheu, né? Tudo, cada um de um jeito, uma personalidade, uns negócios assim, né? Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas disponíveis. É só você se disponibilizar. Vou falar de você, tá, filha? Que eu estou olhando para você lá atrás, eu vou falar dela. Que ontem eu falei essa frase para ela. A gente vai multiplicar a célula da minha Timóteo, Dani e Lindona lá atrás. Quantos anos você está aqui, filha? 18 anos. Quando eu falei para a bispa assim: bispa, Dani vai vir como minha Timóteo. Dani, filha, você conseguiu isso? Que Dani é tão quietinha na dela. Toda na dela, quietinha ali. Fiel. Mulher fiel, temente a Deus, mas ali na dela. Em relação ao ministério até então. Mas em 2024 para 2025, o Senhor foi muito claro comigo quando Ele disse que minha célula estava vivendo um tempo de restauração de ministérios que estavam dentro da igreja. Pessoas que estavam dentro da igreja parada e que Ele queria usar. E aí foi uma chuva de mulher lá para a célula que já estava aqui há anos. E foi fluindo. Eu falei: o Senhor é doidão mesmo, hein? E aí Dani veio com a minha Timóteo. Até lá hoje ela fala: eu disse sim, mas acho que eu disse emocionada. Aí eu falei: filha, Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas disponíveis.
E agora você disse sim para Ele, então se prepare em tudo que Ele vai fazer na sua vida. E eu liberei para ela uma unção dobrada do que eu carrego, do que a célula carrega. E ela frutificará e multiplicará muitas e muitas vezes, para que todos vejam e saibam que o poder do Senhor fez isso na vida dela. Às vezes você está aí se escondendo há 20 anos, há 10. Você acha que Deus não está te vendo, não? Mas diz sim para Ele, né, Dani? Tem quanto tempo você está como Timóteo? 1 ano? Foi no dia profético do ano passado que eu peguei ela aqui. 1 ano. Só diz sim, irmão. E entra na porta. E deixa Ele fazer. Ele não precisa da sua força, da sua sabedoria, da sua eloquência. Ele não precisa de nada de você. Só da sua disponibilidade. Amém? Então se movimente. O Senhor não está à procura de força, está à procura de corações fiéis. Talvez você esteja aí agora pensando: eu sou pequeno, eu não estou pronto, isso não é para mim. Meu Deus, eu não sei falar, eu não consigo. Mas hoje o Senhor diz: a graça completa aquilo que a sua força não alcança. Então é a graça, é o favor que vai fazer, não é você. Então já descansa. Já tirei 90% das suas desculpas, amém? Não tem desculpa mais, porque não é sobre você. Pouca força, mas grande favor. Pouca força, mas muita fé. Paulo nos ensina que quando nós somos fracos, é aí que nós somos. É aí que nós somos. Vocês estão fracos, né? Jesus, vou de novo, vou voltar. Paulo nos ensina que quando nós somos fracos, é aí que nós somos. Aleluia, uma igreja forte. É isso que Deus procura na força dele. Sua limitação não anula sua promessa. Você nunca vai combinar com a promessa de Deus. Ai, fulano é a cara de fazer. Não tem nada a ver. Fulano chamou, Deus chamou fulano, mas não tem nada a ver com fulano. Mas quem disse que é para ter a ver? É para combinar? Não é para combinar, gente. É para combinar? Não. É para viver. Tem que combinar. Então não se espante com o que Deus prometeu. Se o Senhor disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se espanta não. Porque se você achar que você combina, você já está roubando a glória dele. Se você achar que você merece, você já está tirando a honra dele. Mas é para que todos vejam e saibam que foi o Senhor que fez tudo o que fez na sua vida. Tudo que o Senhor vai fazer na sua vida vai honrar e glorificar somente o nome dele. Amém? Onde há fé, portas se abrem. Quarta e última chave, a porta aberta. Vou correr aqui. A porta aberta é chamado para avançar. Portas não são promessas paradas. Amém? As promessas estão em movimento. Portas são convites para que eu me movimente. A porta está aberta, mas eu preciso me levantar e me movimentar. Amém? Não é para me sentar e ficar olhando ela abrir e fechar, os outros passar e eu ficar. Eu preciso me movimentar. Deus não abre porta para nos mantermos no mesmo lugar. Se Ele abriu a porta é porque você já não combina mais com o lugar que você está. E às vezes você está vivendo as mesmas coisas porque você insiste em ficar no lugar aonde Deus já mandou você sair. Ei, talvez o lugar onde você está já está pequeno demais para você. Há uma porta para um lugar maior, mais confortável, combinando com aquilo que Deus te prometeu. Então para de ficar acomodado, sentado aonde não é mais para você estar. Se levante desse lugar e passe pela porta que Deus já abriu. Amém? Ele abre porta para nos movermos em fé. E agora grava isso: quem fica parado perde tempo, mas quem entra vive o milagre.
Porque você está parado. Só vive o milagre quem se movimenta. Todos os milagres que nós vimos foram pessoas se movimentando, indo até Jesus e clamando por Ele. Todo milagre que nós contamos, primeiro existe um movimento. Movimento esse que você tem que fazer. Vai ficar parado ou vai se movimentar? Vai ficar perdendo tempo ou vai viver milagre? Milagre não é para meia dúzia de pessoas. Milagre é para todos aqueles que nele crê. E a pergunta que eu te faço é: você crê ou não crê? Porque Ele pode fazer. Mas milagre só é para quem tem fé. Hoje o Espírito Santo diz nessa noite: pare apenas de orar. Pare apenas de orar pela porta. Ela já se abriu e entre por ela. E aí eu quero falar aqui rapidamente de uma pessoa que nos ensina isso, que é Moisés. Em Êxodo 14:15 diz assim, para vocês entenderem esse pedaço, é quando eles estão fugindo e dão de cara com o Mar Vermelho. E o faraó vem atrás dele querendo matar ele, né? Todo mundo conhece essa história. E Moisés para diante do mar e começa a orar: Senhor. E sabe o que o Senhor responde? Em Êxodo 14:15, o Senhor então diz a Moisés: por que está clamando a mim? Diga ao povo que siga avante. E o Senhor manda eu te dizer nessa noite: porque você está clamando a mim? Eu já disse, se levante e vá avante. Se movimenta. Há momentos que é para orar, mas há momentos que é para se movimentar. Se Ele disse que a porta abriu, já não é mais para orar, é para movimentar. É de movimento. É de se mover. Oh, Jesus. O Senhor está dizendo que Ele está abrindo, que Ele abriu portas que ninguém vai fechar. Que pessoas ao seu lado, que às vezes estão com você dia a dia, que às vezes não compactua da mesma fé, mas tem tentado roubar a sua fé, talvez no seu trabalho, eu não sei aonde. Mas se você está entendendo, você vai lembrar: ei, essa pessoa não vai ser capaz. Talvez você fique tentando falar: ei, mas nessa empresa, para mim ser promovido, antes tem fulano, tem ciclano, tem ciclano. Mas o Senhor está dizendo: se eu disse que é para você, é você. Vai ser para você. Não tenta limitar. Não tenta achar que as pessoas vão, se fulano, se ciclano descobrir, vai estragar tudo. Ninguém tem o poder e a autoridade de estragar o que Deus já liberou. Se Ele disse que é para você, é para você. Não tem que ter mais capacitado. O melhor, o que é seu, é seu. Você não depende de aprovação de pessoas. Você depende dEle. Você depende dEle. Para de se abaixar, de se humilhar para pessoas. Para. Não se perca no processo. Tudo que você está vivendo é um processo para você viver o seu milagre. Então para de se perder. Sabe qual é o problema? Que às vezes não vive o milagre, que no meio do processo volta. No meio do processo retrocede. Está chegando na porta, a porta está pronta para abrir, mas aí já está cansado, aí volta. Aí a porta abriu, ficou lá e você ficou voltando para onde não te cabe mais. Não é mais tempo de chegar na porta e voltar. É tempo, se eu cheguei até aqui, agora eu vou avançar para o que Deus tem para mim. Porque te abates, ó minha alma, se levante, ande sobre as águas, abre seus olhos e veja Deus chamando, ande sobre as águas, porque
Se você entendeu essa palavra e se você tomou posse, tá vendo essas cadeiras aqui da frente? São uma porta que estão abertas. Quem entendeu já saiu e já passou. Quem entendeu já saiu e já passou por elas. Ei, eu disse que essa noite é uma noite profética. E Deus está falando: sai daí. Vem, passa pela porta. Esse é o tempo do favor sobre a sua vida. Esse é o tempo do favor sobre a sua casa. Ei, se movimente, igreja do Senhor. E se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso ver que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso ver que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. E a fé faz milagres, muda a história. Declara isso. A fé que põe gigantes, Se é nele que você crê, declara isso. que eu creio. Ah, declara profeticamente, Fé que faz com autoridade. que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. E a fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão, é nela que eu creio. Se o meu mundo, e se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo desabar e o chão faltar debaixo dos meus pés, caminharei, pois não preciso ver, eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Tu estás comigo, meu Deus. Aleluia. Oh, Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora, Senhor, que cada um dos teus filhos viverá. Não é um talvez, não é uma possibilidade, mas é uma certeza de que eles viverão todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor tem liberado para eles. O Senhor
teus filhos nessa noite se movimentaram e entraram profeticamente pelas portas que o Senhor abriu. E eu creio que muitos testemunhos serão contados através da vida deles. Toma a vida dos teus filhos em tuas